Graça e paz, povo abençoado do Senhor. Quem não me conhece, meu nome é Maristela Coura e hoje a gente vai falar uma parábola, Mateus 13, do 31 ao 34, antes da gente começar Crônicas, tá bom? Então você que não é inscrito no canal, já clica, já se inscreve, ativa o sininho, que toda semana sobe aula nova, vai edificar muito a sua vida com a palavra do Senhor e você me edifica com a sua presença. Manda para o máximo de pessoas que você conhece, para essas pessoas também assistirem essas aulas e serem também edificadas, tá bom? Vamos começar. Então aqui a gente vai falar do 31 ao 34, sendo que do 31 e 32 a gente vai falar sobre a parábola do grão de mostarda e o 33 e 34 nós vamos falar a parábola do fermento, tá? Então eu vou ler aqui com vocês. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando ele, semeou no seu campo. E qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham sobre os seus ramos. O que quer dizer essa parábola? Que o grão de mostarda é o menor grão que tem. Porém, quando ele é plantado num solo fértil, ele vira a maior árvore que tem. Então, o grão de mostarda é a fé que nós temos, é a palavra do Senhor. É aquilo que é plantado no nosso coração. E aí, conforme você for regando, você for alimentando ele de adubo, de água, ele vai crescendo, crescendo, crescendo ao ponto de virar a maior árvore que existe. De crescer tanto dentro de você, tanto que preenche tanto, que depois as aves do céu pousam. As aves do céu, elas pousam na árvore quando ela já está crescida, madura. Se for uma árvore frutífera, já está dando fruto, na sua estação. Então, quando tem passarinhos que pousam na árvore, quer dizer que ela já chegou numa estatura muito boa, bem alta, e ela já está bem amadurecida. Então, o grão de mostarda é isso, é a nossa fé, tá bom? E aí tem a parábola, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês também, que é a do semeador, que está em Mateus 13 também, logo no início, que diz que se plantado em solo fértil, se plantado em cima de uma rocha, se jogado no meio do caminho. Então, tudo que se refere a solo é o nosso coração, é dentro da gente, o que a gente planta dentro da gente que vai crescer ou não. A gente é aquilo que a gente consome, a gente é aquilo que a gente ouve, que a gente vê. Quanto mais a gente se alimenta da palavra do Senhor, mais a nossa fé vai aumentando, mais ela vai crescendo dentro da gente. Quanto mais coisas ruins a gente vive, mais coisas ruins vão acontecendo. Né? Como eu disse na última aula, a gente acaba sendo fruto do meio. Se você está no meio de pessoas de Jesus, elas vão te levar para mais perto de Jesus. Se você está perto de pessoas longe de Jesus, elas vão te levar mais para longe de Jesus. Então, qual é o meio que você está? Por onde você está andando? Por quem você está se rodeando? O que você anda ouvindo? A gente renova a nossa fé por aquilo que a gente ouve. Tá? Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente ouve, o que a gente vê, os livros que vocês leem, os filmes que vocês veem, as conversas que vocês falam. Então que essa sementinha de mostarda seja a fé e a palavra do Senhor dentro de você, tá bom? E agora a gente vai falar sobre o fermento, que diz assim, no 33, outra parábola lhe disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus em parábolas à multidão. E nada lhe falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Esse profeta que disse isso foi Isaías, tá? Foi Isaías que profetizou que quando o Filho do Homem viesse à Terra, ele falaria em parábolas. Tanto que tem parábolas aqui que Jesus falou para a multidão e tem parábolas que ele só revelou para os discípulos, para que somente eles entendessem coisas do reino do céu. Então Jesus falava muito em parábolas por conta disso, para que as pessoas entendessem no dia a dia as coisas que a gente faz ou que a gente deixa de fazer, é como no reino do céu. Assim também é o fermento. Quando a gente faz uma massa, a gente precisa da farinha. E para aumentar, por exemplo, o bolo, a gente precisa colocar o fermento para que o bolo ele cresça, né? E a gente coloca o fermento, não bate muito, coloca o fermento, mexe um pouco e deixa ele descansar. Bolo, massa de pão, de biscoito, qualquer tipo de massa precisa do fermento para crescer. Assim é a palavra do Senhor dentro da gente. Ela entra no nosso peito e ela vai crescendo conforme o tempo, quando você for se alimentando daquilo. E outra coisa assim, muito interessante é que quando é colocado o fermento na massa, para ela crescer, você precisa deixar ela descansar.
né? Então, muitas vezes a gente precisa descansar nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor, sem ansiedade, sem colocar o fermento e já colocar logo massa no fogo. Não vai dar tempo suficiente para ela crescer. Então, hoje em dia se tem romantizado muito sobre produtividade o tempo todo. E quando a gente descansa, a gente se sente até culpado. Mas não, o descanso também é uma consagração para o Senhor. Você ter uma tarefa, dona de casa, no dia a dia, é uma adoração ao Senhor. Né? A gente pensa que está sendo improdutiva por estar fazendo menos coisa para o reino. Estou cuidando da casa, estou cuidando dos filhos, estou fazendo isso, fazendo aquilo, mas e o reino? Se você tem aquele momento com o Senhor, do seu devocional, que você não abre mão todo dia de estar ali falando com Ele, meditando na palavra dele, ouvindo louvor, ouvindo pregação, se alimentando de Deus e fazendo as suas coisas em casa, isso é uma adoração a Deus também. Você não precisa estar enfiada na igreja todo dia, deixando as suas coisas de casa de lado para poder fazer só coisas do reino. Porque assim, o nosso primeiro ministério é a nossa família. Se dentro da nossa casa estiver indo tudo ok, tudo alinhado, em ordem, as coisas de fora vão dar certo também. Agora, não tem como você dar certo com as coisas de fora com a sua casa bagunçada. Deus não está nesse meio de bagunça, de desordem. As coisas de Deus são todas organizadas. Então, assim, primeiro quando ele começa a fazer uma coisa conosco, ele trata de dentro para fora, certo? Ele trabalha nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas renúncias. É a mesma coisa dentro da nossa casa. Para ele poder expor coisas para fora, é muita renúncia dentro de casa, é muita obediência dentro de casa. E é fazer com amor, não é fazer por obrigação, é fazer por amor, como se fosse pro próprio Senhor dentro da casa dele, né? Então, assim também é o fermento. Muitas vezes a gente precisa descansar para poder crescer, tá? Não se cobra muito, não se questiona muito. Busca no Senhor as respostas. Ele tá ali disponível pra gente todo dia, é a gente que precisa acessá-lo. Muitas coisas ele quer falar com a gente, mas a gente não dá abertura, tá com tanta turbulência na cabeça que não ouve o que ele tá falando. O Senhor fala com a gente todo dia. A gente que não presta atenção. São pequenos detalhes que ele fala com a gente no dia a dia que a gente não tá prestando atenção. Se você ficar um pouco em paz, em silêncio, tranquilizar a sua ansiedade, como Davi fala em Salmos, aquieta-te alma, né? O Senhor tem o controle de todas as coisas. Quando a gente tem esse entendimento, a gente consegue descansar no Senhor. Mas é diferente, gente, você ficar parado esperando em Deus ou você caminhar em direção àquilo que foi promessa sua, mas sem ansiedade, tá? Porque tem pessoas que confundem o descansar com não fazer nada. É fazer aquilo de acordo com o que o Senhor falou. Um pouquinho todo dia, sem cobrança, sem desespero, sem desordem, sem deixar de ficar com a sua família, sem deixar de dar atenção para sua família. Você que trabalha fora o dia inteiro e você só chega em casa à noite, e aí só tem aquele momento para fazer as coisas, você precisa fazer um equilíbrio. Porque o seu filho, sua filha fica em casa o dia inteiro esperando o pai e a mãe chegarem à noite para ter uma atenção. Para simplesmente perguntar para ele como foi o seu dia, senta aqui, vamos tomar um lanche junto, beber um lanche, beber uma água, qualquer coisa, vamos sentar 20 minutos e conversar um pouco. A criança só precisa disso, para você fazer crianças crescerem saudáveis emocionalmente, mentalmente, sem orfandade de pai e mãe vivos. Porque a orfandade não é só os pais que morrem, são dos pais ausentes. Crescem crianças órfãs de pai e mãe, carentes, destruídas emocionalmente, que descarrega nas pessoas aquelas coisas que tá dentro dela. Então, gente, é isso. Eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido, tá? O que eu falei aqui para vocês agora, essa pequena palavra, essa parábola que entra como flecha no nosso peito e a gente fica meditando o dia inteiro sobre o grão de mostarda e sobre o fermento, tá bom? Tudo isso gira em torno da fé e da palavra do Senhor, que é o que a gente se alimenta, que é o que a gente cresce nisso, nos fortalece. Precisamos animarmos uns aos outros todos os dias. Isso diz na palavra do Senhor também, tá bom? Então não se cobre muito, é melhor você fazer um pouco todos os dias do que parar. Se você estiver cansado, descansa, mas não desiste, porque só quem persevera vence. E aí lá na frente você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena, o Senhor cumpriu todas as promessas na minha vida, valeu a pena. Porque a gente, aqui nessa terra, a gente lida com pessoas que prometem coisas e não cumprem. Mas o Senhor não é esse tipo de homem que fala e não faz. Ele começou a boa obra e ele é fiel para completá-la. Tá bom? Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau.